coração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Quando você viaja por um país longínquo e desconhecido, o que lhe é mais importante? Provavelmente o mapa das estradas e ruas. Nele você observa o caminho que conduz a determinado local e segue fielmente a sinalização até chegar ao destino. Para iniciar qualquer negócio, também precisamos de um mapa que nos sirva de orientação. Mas como em nenhum lugar se encontra à venda um mapa das estradas para a prosperidade, você erra o caminho quando elabora um itinerário por conta própria. É nesses momentos que você sente necessidade de ter um verdadeiro mapa das estradas para a prosperidade. Olá, eu sou o preletor Milton Suga. Eu sou a preletora Yara Colombo e muito bem-vindos ao episódio 37 do podcast Vivências, o Caminho da Prosperidade, é isso? O Caminho da Prosperidade, Yara. Muito obrigado. O trecho que eu acabei de ler está no livro Aos que Buscam Prosperidade, páginas 40 e 41, do mestre Seiichi Taniguchi, Yara. E olha, hoje para essa conversa, convidado de honra, convidado de alto calibre, gabarito aqui com a gente. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Seiichi Onoye o presidente da Associação Prosperidade da Seiichi Onoye do Brasil, preletor em grau júnior, Bruno Tiba Fatini. Bem-vindo, preletor. Muito obrigado. Para mim é uma grande alegria estar com vocês nesse episódio. Para mim é uma honra, né, poder compartilhar um pouco das vivências para que a gente possa prosperar em todos os sentidos da nossa vida. Agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Assim, ó, o pessoal está aqui acompanhando a gente e para a gente abrir de forma bem leve para falar do caminho da prosperidade, como que o preletor conheceu a Seiichi Onoye? Eu, graças a Deus, tive o privilégio de conhecer a Seiichi Onoye desde criança. Minha mãe já era da Seiichi Onoye, então, dentro da Seiichi Onoye, reunião de criança chama Kodomokai, né? Então, eu participava desde a época do Kodomokai, desde criança mesmo, aprendi que eu sou filho de Deus, que eu tenho capacidade infinita. Isso foi muito importante para a minha vida, embora na infância e boa parte da minha juventude eu tenha passado bastante dificuldade financeira e material. Mas esse conhecimento da Seiichi Onoye me ajudou a chegar onde eu cheguei hoje, que é o que a gente vai conversar bastante hoje. Então, conheci a Seiichi Onoye desde criança, participando das reuniões do Kodomokai. Lá, na época, morava na cidade de Cuiabá, morava em Várzea Grande também, que é grande de Cuiabá. E aí, estou até hoje na Seiichi Onoye. Ai, que gostoso, isso é maravilhoso, a gente conhecer pequeno. Então, se você está acompanhando a gente, pode procurar aí, perto da sua casa, no nosso site, onde encontrar uma regional da Seiichi Onoye e, quem sabe, uma reunião de crianças. Mas o nosso assunto hoje é o caminho da prosperidade, certo, Milton? Certo. A verdadeira prosperidade é o que nós vamos colocar aqui. Nós vamos dar um guia, um norte aí para os nossos amigos que nos acompanham para manifestar a verdadeira prosperidade. Mas eu vou pegar principalmente para o pessoal que está em casa nos ouvindo, que ainda não conhece a Seiichi Onoye, não participa de nenhum evento, pode estar começando a ouvir os nossos podcasts, assistir os programas do YouTube. A gente tem uma playlist muito interessante ali no YouTube, né? O do Aprenda a Prosperar, com uma série de palestras que vocês promoveram e está disponível no canal. Aí a minha pergunta, Bruno, é assim, eu fico me colocando no lugar do pessoal que está em casa e não conhece, né? Vocês vão falar da verdadeira prosperidade. Mas aqui em casa, quando penso em prosperidade, eu vou pensar em coisas materiais. Sim. E ao pensar em coisas materiais, será que é correto eu, em primeiro lugar, ou num primeiro momento, eu buscar aí vocês da Seiichi Onoye, vocês da Shoshonoye, para eu conseguir manifestar a prosperidade material na minha vida? Não é incorreto, até porque, pelo senso comum, as pessoas têm o conceito de que prosperidade
é ter muito dinheiro e ter muitas riquezas, muitas posses materiais, né? E aí na Seichonoye ensina que riqueza, que prosperidade é muito maior do que isso. Eu, às vezes, brinco com o pessoal quando vou dar palestra nas associações de prosperidade local, ou num ciclo, ou numa conferência da prosperidade, quando pergunto quem está vindo pela primeira vez, né? Olha, vocês vieram para uma reunião da prosperidade, muitas pessoas acham que logo na entrada vai receber ali uma planilha do Excel para fazer o controle de entradas e saídas, para ter uma aula de educação financeira, e aí a gente não ensina nada disso, né? Como assim vocês não ensinam nada da questão financeira e material? Porque o conceito de prosperidade na Seichonoye ele é muito mais amplo. Ele não se resume nas questões financeiras e materiais. Pelo contrário, o mestre Masaharu Taniguchi, em vários livros, ele fala assim, que a riqueza financeira e material ela é sombra da sua evolução espiritual. Quanto mais você evolui espiritualmente, mais você domina mais você domina esse mundo fenomênico. Esse mundo fenomênico vai manifestar a sua prosperidade financeira, material ou não. Não sei se vocês lembram, lá na década de 90, vocês que são do século passado, assim como eu, lembra que 80, 90 tinha aqueles cards do Amaré? Amaré. Eu tenho esse álbum de figurinha. Você tem até hoje? Completo, claro. Você colecionava? Sim. E o que é bacana? O Amaré, ele não definia o amor como uma coisa só, né? Então, Amaré. Aí tinha centenas, milhares de definições sobre o amor. E dentro da prosperidade, a gente também não tem uma definição única sobre o que é prosperidade. O que a gente ensina é que ela é além da riqueza financeira e material. Na verdade, ela é soma da sua evolução espiritual, como eu disse anteriormente. Por exemplo, um dos conceitos da Seichonoye. Ser próspero é ter aquilo que você precisa na hora certa. E aí se abre um parênteses, de acordo com o seu recipiente mental. Porque às vezes é a hora certa de manifestar algumas coisas na sua vida, mas o seu recipiente mental acaba rejeitando, tá? Riqueza, em outro livro, A Verdade da Vida, volume 8, fala assim, riqueza é a ação que beneficia o próximo. Em outro livro, o mestre Masaharu Taniguchi ele fala que prosperidade é estado espiritual em que a pessoa sente conforto. Independente se tem muita riqueza financeira, material ou não, você sentir confortavelmente espiritualmente com aquilo que você tem hoje também é prosperidade. Então, essa prosperidade que a gente ensina na Seichonoye é um sentido mais amplo. Você está bem com a família, você é uma das manifestações da prosperidade. Você está com a sua autoestima em dia, é uma da manifestação da sua prosperidade. Você está bem de saúde, é outro tipo de prosperidade. Mas voltando para a sua pergunta, né? Dentro da Seichonoye, é errado eu buscar riqueza financeira e material? Não. Nesse livro aqui, A Prosperidade em Suas Mãos, para mim é o manual da prosperidade, ele fala logo no começo, né? A Seichonoye não é contra você buscar riqueza financeira e material. Porém, nós somos contra você colocar riqueza financeira e material em primeiro lugar. Você está invertendo as ordens. Para manifestar a riqueza financeira e material, primeiro você tem que trabalhar o seu interior e até o conceito do que é a verdadeira prosperidade. Então, você tem que cuidar da matriz e não da projeção. Às vezes, a gente está querendo já cuidar da projeção sem cuidar da matriz. Então, não é errado, mas é errado você colocar em primeiro lugar a riqueza financeira e material. Por quê? Se você coloca a riqueza financeira e material em primeiro lugar, muitas vezes você abre mão das suas virtudes espirituais. Como eu quero ser muito rico, como eu quero ter muitos bens materiais, eu sou um empreendedor, ou trabalho aqui, não importa se eu sonego impostos, porque aí eu vou ganhar mais dinheiro. Não importa se eu faço de qualquer jeito o meu trabalho, não importa se alguém contratou A e eu entrego B, né? E não importa se eu passo as pessoas para trás, porque a minha riqueza financeira e material está em primeiro lugar. Mas quando eu coloco as minhas virtudes espirituais em primeiro lugar, aí naturalmente a riqueza financeira e material manifesta na minha vida e todas as outras formas de riqueza também. É o que nós aprendemos no buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que todas as demais coisas virão por acréscimo, né? É que isso às vezes é confuso para as pessoas, né? Porque
junto com tudo isso que parece muito bonito de falar, e é ético, provavelmente a gente aprende em casa, se você se comprometeu a fazer, você tem que cumprir, honrar os seus compromissos, tem ali na mente, num lugar aqui, né, guardado numa gaveta bem provável, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Claro que não foi falado, a intenção desta frase que está no Evangelho de Mateus não é falar, o rico não pode entrar no reino de Deus, mas bem provável que, sem analisar isso, a pessoa interpreta muito superficialmente e fica com medo de achar, de enriquecer financeiramente, e aí ela até, de certa forma, represa o que a gente chama aqui na Seitinoia de potencialidade infinita, né? Sim, mas é porque muitas coisas da Bíblia, ou de qualquer ensinamento, se você pegar ao pé da letra e não ver o contexto, não analisar certinho as analogias e as metáforas, você pega, muitas vezes, interpretações errôneas. Esse rico que não pode entrar no céu não é o rico financeiro ou o rico material, é o rico de arrogância, é o rico de egoísmo, né? Muitas pessoas, independente se é pobre ou se é rico financeiramente, às vezes ele é muito arrogante, muito egoísta, pensa só nele mesmo. Essas pessoas não vão para o reino do céu, eles não vão para o reino de Deus. Então, tem até uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte, dinheiro não traz felicidade nem infelicidade, ele potencializa quem você é. Então, se você, sem dinheiro, é uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas, quando você tem dinheiro, você é uma pessoa que vai gostar mais ainda de ajudar as pessoas. Se sem dinheiro você é uma pessoa mesquinha, com dinheiro você vai ser uma pessoa mais mesquinha ainda. Então, esse ser rico é o rico do falso eu, rico de egoísmo, rico em pensar só em si mesmo, rico de arrogância, rico dos sentimentos negativos. Esse não entra no reino do céu, né? Então, é importante para que eu trabalhe essas virtudes para que eu possa entrar em qualquer reino, como filho de Deus, né? Então, a Seitinoia ensina bastante para que a gente trabalhe essas virtudes para que manifeste essa riqueza na nossa vida. Mas é trabalhoso. Demais. Eu estava conversando com o preletor Bruno ontem, né, até a respeito na nossa gravação, e eu estava contando para ele que, em um momento da minha vida, eu achava que religiosa, olha que loucura, né? Eu era religiosa e meu irmão era o cara da grana na família. E por que eu não podia ser a mulher da grana, entre aspas, assim, com abundância nesse aspecto material? E aí, quando caiu a ficha, eu falei, gente, sou eu que estou represando isso. Acho que era legal a gente ilustrar, talvez, com uma experiência sua, uma vivência sua, porque faz parte mesmo do nosso processo de expansão da consciência, a gente se libertar dessas amarras que impedem a gente de crescer, né? Sim. O mestre Masaru Taniguchi, ele fala que nós somos aquilo que acreditamos ser. Seu irmão acreditava que era tranquilo prosperar financeiramente e materialmente, e assim foi feito, e você criou esse bloqueio e, por um certo momento, ficou bloqueada. Eu também, durante boa parte da minha vida, eu passei muita dificuldade financeira e material, mais da metade da minha vida, né? E o que é interessante? Por passar muita dificuldade financeira e material, você começa a acreditar que você é aquilo que você está vivendo. Eu sempre faço uma seguinte análise, uma analogia, na verdade. Eu gosto muito de assistir os desenhos da Disney. Não sei se vocês lembram do desenho da Era do Gelo. Lembra da Era do Gelo 2, que tem lá a Ellie, que é a mamute fêmea? E aí, a Ellie, a mamute fêmea, ela passa boa parte do filme não acreditando que ela era uma mamute, mas ela acreditava que ela era um gambá. Por quê? Quando ela era criança, ela se perdeu do bando e a mamãe gambá viu que ela estava perdida e criou ela com os 2 filhos gambás dela também.
E ela passou a vida inteira acreditando que ela era gambá, ela tinha comportamento de gambás, ela vivia como gambá, comia como gambá, dormia como gambá, vivia como gambá. Até que um dia ela encontrou o outro mamute. E aí, na convivência, um dia veio o insight. Eu não sou um gambá, eu sou uma mamute. E aí ela começou a mudar o comportamento e verificar a grandiosidade que ela sempre teve dentro de si. Por que eu estou contando essa história? Eu, durante boa parte da minha vida, teve uma fase que, para dormir, eu dormia no chão. Mas não é que dormia no chão, no colchão. Era um pedaço de pano, que eu falo que nem lençol era, porque não tinha acabamento de costura. Pegava esse pedaço de pano, forrava no canto da parede. O travesseiro era a mala, porque não tinha travesseiro. A mala tinha praticamente a roupa do corpo. A pouca comida que tinha em casa ficava guardada em caixas de papelão. A gente ficou anos sem geladeira em casa. Às vezes, em casa, não tinha nem pasta de dente para escovar o dente. Escovava com sal ou só com água mesmo, só para falar que limpou. Sabonete, às vezes era luxo. Tomava banho com sabão de lavar roupa, né? E durante muito tempo, eu caí na armadilha de achar que aquilo era normal e que eu nunca ia sair daquilo, porque aquilo ali passou a ser uma referência na minha vida. Mas, apesar de faltar as questões financeiras e materiais dentro de casa, algo nunca faltou, que foram os ensinamentos da Seichonoye. Então, na minha imaturidade, às vezes eu falava para minha mãe, né? Mãe, a gente é pobre, mas que miséria, mas que desgraça. Eu não sabia do poder da palavra. Eu era forte nas palavras. A gente é pobre, a gente é miserável. E aí minha mãe, ela falava algo que eu não entendia. Ela falava assim, nós somos ricos. Nós somos infinitamente ricos. Bata na sua boca. E eu falava, pensava comigo, né? Minha mãe não é da Seichonoye. Minha mãe é da Bobonoye, tá boba, né? Como que nós somos ricos, infinitamente ricos, se daqui a pouco eu vou dormir no chão, se a roupa que eu tenho é praticamente a roupa do corpo, né? Se a pouca comida que a gente tem fica guardado numa caixa de papelão, não tem móveis em casa, né? E aí ela falava assim, nós somos ricos, infinitamente ricos, porque nós somos filhos de Deus. Enquanto nós formos filhos de Deus, nós somos prósperos. Nós somos ricos, nós só não temos dinheiro. Isso não entrava na minha cabeça. Como que eu sou rico e não tenho dinheiro? Porque, como eu falei no começo, no senso comum, riqueza, prosperidade está ligado intrinsecamente ao dinheiro. E aí, trabalhando as virtudes, a alegria, a gratidão, né, a honestidade, pontualidade, perseverança, coragem, pouco a pouco nós fomos prosperando. Foi mudando aquela consciência. Eu nasci assim, você sempre é assim, Gabriela, para a consciência. Eu sou filho de Deus, eu nasci para dar certo, eu nasci para ser próspero, eu nasci para ser feliz, porque isso tem a ver com a minha essência. Muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente está passando momentaneamente define a nossa vida, mas aquilo não define, é uma parte passageira da nossa vida. E aí, quando você muda a sua consciência, no mudar essa consciência para a sua essência, que é de filho de Deus, e aí você passa a pensar, falar e agir como Deus, naturalmente as coisas vão manifestando na sua vida. Tem uma passagem da Sutra que eu adoro, que é quase no final da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, que fala o seguinte, segunda mente, segunda oportunidade, segunda necessidade, manifesta no corpo e no ambiente variadas situações. Porém, a vida em si não adoece. Essa vida em si, essa vida da imagem verdadeira, esse eu verdadeiro, a vida em si não adoece, a vida em si não morre. Segundo a mudança da mente, livremente podeis modificar vossa saúde e vosso ambiente. Ou seja, Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Mas, além dele ter dado todos os atributos de Deus para nós, os seus atributos, ele nos deu o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio que Deus nos deu nos diferencia de um robô. E esse livre-arbítrio que eu posso pensar, sou pobre, sou miserável, que eu estava indo para essa tendência, porque eu estava acreditando naquilo que eu estava vendo. E muitas vezes a nossa maior armadilha que nos impede de prosperar é acreditar naquilo que nós vemos. Nós temos que acreditar naquilo que nós somos desde o princípio, na essência.
Então, na Sutra Sagrada mesmo, o mestre Masaharu Taniguchi parafraseia Jesus Cristo, né? Que ele fala lá, somente reconhecendo no interior o reino de Deus, o mundo paradisíaco, somente reconhecendo no interior o mundo paradisíaco, aparecerá no exterior o mundo paradisíaco como projeção desse reconhecimento. Então, enquanto eu não reconhecer essa prosperidade, essa divindade, esse Filho de Deus que existe dentro de mim, ele não vai manifestar aqui no mundo das formas. E isso, para mim, foi fundamental para que eu deixasse de ser aquele jovem que dormia no chão e hoje eu tenho uma bela de uma cama para dormir, um belo lar para poder morar, roupa que eu não tinha, hoje tenho, mas foi na mudança de atitude mental, na mudança de consciência de quem eu era. E é graças a Deus, eu falo hoje nas palestras, né? Eu passei por muitas dificuldades financeiras e materiais e hoje eu represento a Associação da Prosperidade da Seichonoye do Brasil. Mas isso não tem a ver com o Bruno, tem a ver com o ensinamento da Seichonoye, que modifica vidas desde que você permita que mude, né? Qual que foi o momento da virada, assim? Porque, assim, a gente conceituou até o amigo que está acompanhando a gente, fica muito curioso, né? Meu Deus, e quantos anos você tinha nessa época que você descreveu? Olha, desde criança, no começo da nossa vida, minha mãe, ela separou, logo depois que eu nasci, 1 ano e pouco de idade, ela casou novamente, teve mais 3 filhos. No começo a vida era boa, isso morava em Cuiabá na época, Cuiabá, Várzea Grande, que é a grande Cuiabá ali. Logo no começo da infância, até 20 e tantos anos, ainda dormia no chão. Teve uma época na nossa vida que nós 6, né, 4 filhos, meu pai e minha mãe, morava nós 6 num cômodo só, isso já morando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós 6 morávamos num cômodo só de favor na casa de familiares. Então, boa parte da nossa vida foi essa dificuldade financeira e material. Mas a sua mãe falando que vocês... Minha mãe tinha algo que algo assim que era surreal, que eu confesso hoje assim que me irritava. Na minha imaturidade me irritava. Não tinha nada em casa, minha mãe cantava aquela música que a gente cantava muito nas reuniões da Seichonoye quando acabava. Eu acho até que a gente precisa resgatar isso. Aqui é o paraíso, eu sou filho de Deus, tudo já melhorou. Tudo já melhorou. Quando minha mãe cantava Aqui é o Paraíso, eu olhava assim, que paraíso é esse, né? Minha mãe vivia no mundo poliana. Tanto é que minha irmã chama Poliane, por conta do livro do mundo poliana, né? Uhum. Mas não é que minha mãe vivia no mundo poliana. Minha mãe vivia no mundo da imagem verdadeira. No mundo da imagem verdadeira, nós já somos prósperos. No mundo da imagem verdadeira, aqui agora já é o paraíso. E algo fantástico que eu noto nesse comportamento da minha mãe, e aí fica a dica para o pessoal que está nos ouvindo, tá? Ter fé quando tudo está bom na nossa vida, qualquer um tem. Cantar alegremente Aqui é o paraíso, quando tudo está redondinho, quando a vida está realmente harmoniosa, quando está bem as contas, os boletos, está morando num lugar bacana, qualquer um canta essa música. Então é justamente no ambiente de adversidade, de dificuldade, que aí você tem que colocar a sua alegria à prova. Aí você tem que colocar a sua fé à prova, aí sim que você tem que manifestar. Aqui é o paraíso, eu sou filho de Deus, e ter a fé e a convicção. Tudo já melhorou, né? Então isso foi fantástico. É incrível, porque senão a gente vira homem de pouca fé, e a fé naquilo que é fácil mesmo, naquilo que eu consigo ver. Eu entendo essa coisa do poliana, bem, assim, um amigo talvez é uma referência literária interessante. Sim. Daquela menina que via as coisas com essa perspectiva. Sempre o lado positivo. Do bem, né, do que é bom. E eu também tinha esse apelido, a Yara é muito poliana. A Yara é muito poliana, ela vem a Yara com seu bom humor insuportável. E minha mãe sempre também conhecia a Seichonoye pequena, e minha mãe sempre incentivou a gente a ver esse lado bom. E recentemente ela falou, filha, às vezes isso incomoda as pessoas. Isso incomoda as pessoas porque mexe com algo lá dentro, que é talvez uma cultura
que está tão arraigada, né? E mexer nisso parece que vai bagunçar tudo. Sim. Então, eu estava pensando, é difícil o desmoronamento dessa, a gente fala na Sutra, né? O desmoronamento do edifício da ilusão. Sim. Né? Se você fica apegado nas questões fenomênicas, nas questões materiais, e se deixa levar, você fica a esmo no seu destino, né? Na Seichoné não tem aquela coisa, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se está negativo, vou sentar, chorar, Deus quis assim, minha vida é assim. Por isso que é importante essa consciência de que eu sou filho de Deus, aqui é o paraíso, tudo já melhorou. Por quê? Se está começando a ir para o lado ruim, negativo, seja para o lado financeiro, o lado profissional, a desarmonia familiar, se você tem a consciência de que é filho de Deus e que aqui é o paraíso, você, quando começa a ir para o lado ruim, ao invés de você entregar, ai meu Deus, ó vida, ó céu, ó dia, na hora que começa a ir para o lado ruim, pela consciência que você tem que é filho de Deus e que tem capacidade infinita, opa, peraí, como é que eu posso corrigir? Como é que eu posso mudar a minha postura mental? Como é que eu posso mudar as minhas palavras? Nesse livro aqui, A Prosperidade em Suas Mãos, ele fala assim, a prosperidade que as pessoas estão vivendo agora nada mais é do que resultado da semente que plantou ao longo da vida. Só que o contrário também é verdadeiro. A dificuldade financeira e material que a pessoa vem colhendo agora é resultado também das sementes negativas que vieram plantando anteriormente. E aí, antes que as pessoas que estão nos ouvindo se punam, poxa, minha vida não está legal, então eu vi plantando sementes ruins, sementes negativas, né? Mágoa, rancor, reclamação, crítica, tudo que é negativo. Não se puna. Se você não plantou a semente certa, é porque você não sabia como agir corretamente. E o que é bacana? Eles estão no lugar certo. Estão nos ouvindo agora para aprender a direcionar a sua mente, as suas energias, as suas palavras, as suas ações para o lado iluminado, para o lado da sua essência. Então, não se puna se você não sabia antes. É o seu falso eu, é o seu antigo eu. A partir de agora se descortina um novo eu para direcionar a sua vida para o despertar da natureza divina. Você perguntou, né, quando que foi a virada da chave, né? A virada da chave foram várias, tá? Por exemplo, eu conto muito, quando eu falo um pouco da minha história, às vezes em casa só tinha arroz para comer. Japonês faz tudo com arroz, né? Café da manhã tem arroz, o lanche tem arroz, o almoço tem arroz, café da tarde tem arroz, à noite tem o arroz, o gohan, né? E às vezes em casa tinha o gohan, tinha o arroz, não era porque era japonês, não, porque era mais barato de comprar, né? E minha mãe, muitas vezes, só tinha arroz para comer, botava o arroz na palma da mão, fazia uma bolinha assim, pingava um sal, um óleo, sei lá o que ia pingar, para dar um gosto e um ar diferente. E o que me irritava, com alegria. A alegria da minha mãe, ela é fantástica. Com alegria, ela virava assim, Bruno, experimente esse arroz, come esse arroz. Tá tão gostoso, tá tão bom. Eu olhava minha mãe com uma cara de raiva, com uma cara de ódio, porque eu queria comer um banquete. Minha mãe estava feliz porque só tinha arroz para comer. E aí começou a virada. Percebendo que eu estava #chateado, né? #indignado, minha mãe falava assim, agradeça. E aí aquilo ali ficava pé da vida. Como é que eu vou agradecer porque eu só tenho arroz para comer? Como é que eu vou agradecer porque daqui a pouco eu durmo no chão? Como é que eu vou agradecer porque eu tenho praticamente a roupa do corpo? E aí ela falava uma máxima para atrair a prosperidade, tá? Inclusive está nesse livro A Prosperidade em Suas Mãos, está no Chave. Todos os livros do Seichoné falam sobre esse princípio para prosperar. Ela falava assim, agradeça. Como é que você se sente merecedor de algo melhor se você é incapaz de agradecer aquilo que você tem hoje, aquilo que você tem agora? E quantas vezes nós queremos melhorar a nossa vida financeira, material, profissional, e ao invés de agradecer, verificar aquilo que a gente tem agora, já acorda reclamando, já acorda criticando, já acorda para baixo, mesmo que seja pouco, agradeça. Porque mesmo que seja pouco, para pensar, tem pessoas que queriam ter a vida que você tem hoje. Por isso que a prosperidade financeira e material ela é relativa. Para você, hoje, pode parecer pouco.
Às vezes você está reclamando do seu carro agora, mas tem gente que queria ter o carro que você tem agora. Às vezes você está reclamando e já acorda de mau humor porque você vai para o seu trabalho. Mas tem gente que gostaria de ter o trabalho que você tem. Eu reclamava porque eu tinha uma casa e forrava um pedaço de pano no chão. Tem gente que não tinha uma casa, tinha gente que não tinha nem um pedaço de pano lavado para poder dormir. Então, mesmo que seja pouco, agradeça. Então, essa gratidão que eu aprendi a duras penas, né? Agradecer quando tudo está muito bom é fácil. Eu aprendi a agradecer justamente na dificuldade. Então, essa foi uma virada de chave. A segunda virada de chave foi ir para as academias de treinamento espiritual. Ir para a academia de treinamento espiritual, morava em Goiânia na época. Ó, eu saí de Cuiabá, Campo Grande. Várzea Grande, Campo Grande. Morei em Fortaleza, no Ceará, já estou em Goiânia, né? Goiânia, a Ibiúna aqui, hoje aqui é 40 minutos, 1 hora de onde eu moro, mas era 15 horas. 15 horas para vir, 15 horas para voltar. E minha mãe mandava eu, mais meus 3 irmãos, 4 filhos, para Ibiúna, janeiro e julho, janeiro e julho. Goiânia só vem para seminário de 5 dias, porque como é longe, Sim. não compensa vir para seminário de 2 dias. E aí pensa, quanto que está a diária hoje? R$150. Vezes 5, 750. Mas o ônibus fretado é mais do que 250, mas eu vou colocar 250 para arredondar ali. Então, R$1.000. Vezes 4, R$4.000. Vezes janeiro e julho, R$8.000, né? E uma vez voltando da Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna, fazendo as orações, eu percebi que tinha um calhamaço assim de papel no oratório da minha mãe. Eu tive curiosidade para ver. Aí fui ver, era um calhamaço assim de notas promissórias. Minha mãe, a regional, no fio do bigode, confiava na minha mãe. Minha mãe sempre foi uma grande líder da Seichonoye. E aí minha mãe parcelava a perder de vista as caravanas para a gente ir para Ibiúna. Só que quando eu vi o calhamaço de notas promissórias, ao invés de eu ficar feliz, eu fiquei bravo com a minha mãe. Fui tirar satisfação com ela. Falei, mãe, por que ao invés de você pagar nota promissória para a gente ir para Ibiúna, você não paga uma nota promissória e compra uma geladeira para a gente? A gente não tinha geladeira ainda. Por que você não paga uma nota promissória e compra uma cama para a gente? Não tinha cama? Por que você não paga uma nota promissória e compra armário, sofá, um monte de coisa? Porque a gente não tinha essas coisas ainda. Mas minha mãe se esforçava para pagar para a gente ir para Ibiúna. Aí ela falou algo que na época eu não entendia, hoje eu entendo. Ela falou assim, não. O maior investimento que eu faço na minha vida é investir no treinamento espiritual de vocês. Quando o espírito de vocês estiverem treinados, esse mundo fenomênico vai estar na mão de vocês. Na época eu não entendi, hoje eu entendo. Então, ir para a Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna me ajudou muito a começar a mudar minha atitude mental. Eu achava que era normal dormir no chão e que eu ia passar o resto da minha vida vivendo aquilo, porque aquilo ali passou a ser um padrão fenomênico de vida para mim. Ir para a Academia de Treinamento Espiritual, a escutar, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, você é filho de Deus. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para ser feliz. Você é imagem e semelhança de Deus. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser próspero. E escutar isso durante 5 dias, durante várias vezes por ano, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, chega uma hora que você para e pensa, acho que eu sou mesmo esse trem de filho de Deus. Acho que eu nasci para ser próspero. Então, esse mudar o subconsciente, mudar o conceito sobre mim, foi uma outra virada de chave. Então, primeira virada de chave, manifestar a gratidão, mesmo na dificuldade, ir para a Academia de Treinamento Espiritual e ler os livros para mudar o meu conceito de quem eu sou. Naturalmente, mudou o conceito para onde eu vou. E o terceiro, que ele é fundamental, é virar um líder, ser dirigente da Seichonoye, isso desde a época do... Na verdade, desde a época do Kodomokai, mas principalmente eu passei a ser bem atuante como líder da Seichonoye quando eu estava em Goiânia. E esse ser líder da Seichonoye, o doar o seu trabalho em prol da vida dos outros, isso começou a abrir o canal da provisão infinita na minha vida. Porque muitas vezes a gente só quer receber. E o que você faz para promover a felicidade na vida do outro? O que você faz no seu dia a dia que impacta positivamente na vida do outro? E eu fazia isso sem pensar nisso, porque
que é bacana? Eu me sentia útil e me sentia grande sendo um líder da Associação dos Jovens da Seitonoye do Brasil, isso lá em Goiânia. Isso ajudou eu a ajudar outras pessoas, mas o que é bacana? Quando a gente ajuda outras pessoas, a gente acaba sendo ajudado. Eu era extremamente complexado, tinha um complexo de inferioridade gigante. Nas primeiras reuniões da Associação dos Jovens e seminários nas academias, eu não sentava nas primeiras cadeiras, eu sentava nas últimas cadeiras. Eu era tão complexado que eu tinha vergonha de entoar os hinos. Tinha vergonha da minha própria voz. Vou entoar o hino aqui, o outro está me ouvindo, e o outro vai falar que eu não canto bem, que minha voz é ruim. Complexo, bobeira. E aí, o que acontece? Conforme eu fui me conscientizando, conforme eu fui sendo um líder, eu fui mudando as cadeiras. Fui deixando a última, fui um pouquinho mais para frente, fui sentando no meio, fui sentando na frente, e hoje eu estou na frente do palco dando palestras, né? E o que me ajudou? Eu tinha dificuldade de falar em público. Falava rápido, gaguejava e tremia. Então, quando eu tinha reunião dos jovens, eu ia dar um aviso de caravana que ia estar saindo, de alguma conferência que estaria acontecendo, de alguma atividade. Quando eu descia do palco, o pessoal perguntava, o que você falou ali mesmo? O pessoal não entendia. Mas o mestre Masaharu Taniguchi ensinou no livro dos jovens que vence aquele que tem determinação e coragem. Então, a Seichonoye me deu a teoria do ensinamento e me deu a prática. Então, eu fui aprendendo a falar em público dentro da Seichonoye. No intuito de ajudar o outro, eu fui aprendendo uma nova habilidade. O que era meu ponto fraco virou meu ponto forte. De ser líder na Seichonoye, eu fui presidente, fui coordenador de caravana. No ser presidente, no ser coordenador de caravana, eu aprendi a lidar com o dinheiro dos outros. Então, fazia caixa, entrada e saída, recebia do pessoal, emitia recibo e tudo mais. Isso, para mim, foi um grande laboratório. Hoje, uma das minhas profissões é ser administrador de holding financeira e patrimonial. Mas a minha primeira holding foi uma associação local, né? Esse falar em público me ajuda na minha profissão também. Você ser muito tímido, você não conseguir expressar as suas ideias, por mais que você tenha um talento profissional muito bom, mas por você não saber se impor, você acaba se auto-boicotando. Então, o ajudar o outro me abriu portas no sentido de ajudar efetivamente e ser ajudado, de sem perceber e sem querer. Na época eu não percebi, hoje eu percebo. Eu fui lapidando várias habilidades em mim que hoje me serve tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Então, essa virada de chave foi desde o aprender em casa, aprender nas atividades da Seichonoye e retribuir aquilo que você aprendeu, que é o que fecha toda essa aprendizagem do abrir o canal da provisão infinita. Não adianta você prosperar sozinho, crescer sozinho. Esse crescimento só vai ser completo se todos crescem juntos. Maravilha. Muito obrigado por compartilhar aí as suas vivências, Bruno. O amigo queria trazer um outro ponto de vista, uma outra perspectiva, né? Nessa trajetória que você exemplificou, era um mundo em que você não se reconhecia como filho de Deus, descobriu que era filho de Deus. Agora, a perspectiva que eu quero trazer é justamente dessa mudança da matriz mental que você tão bem relacionou. Os amigos que estão agora acompanhando, já que eu privilegiei o pessoal que não conhecia a Seichonoye, agora eu vou dar um carinho o pessoal que já conhece a Seichonoye, que já está praticando. Digamos que ele já participa das atividades, muito do que ele faz está dentro também da sua trajetória que você exemplificou, já atua, etc. e tal, já está colocando em prática os ensinamentos da Seichonoye, já começou a prosperar, abrir um empreendimento, mas de repente o empreendimento, o projeto de vida, o trabalho, um vestibular, um concurso, ele ruiu. Uhum. Né? E muitas vezes essa perspectiva que a gente vai colocando dentro das nossas vivências, essas fases negativas, a gente vai interiorizando e acaba colocando na nossa matriz da mente essa ideia de fracasso. Como se levantar
depois de um fracasso, mesmo já conhecendo, mesmo já praticando, ou até mesmo os amigos que aí nos acompanham ainda, tá fracasso atrás de fracasso e quer se purificar desse tipo de pensamento e quer dar uma guinada aí para um novo caminho da prosperidade? Boa pergunta. Eu adoro essa pergunta. E eu falo bastante sobre isso no ciclo de estudo da prosperidade. A Seichonoye normaliza o fracasso. Muitas pessoas, até então, há um tempo atrás, achavam que a Seichonoye tinha muito a ver com a positividade tóxica, que você é good vibes a vida toda e não tem sofrimento, não tem dificuldades, não tem fracassos na vida. E o mestre Masaharu Taniguchi, ele como o fundador da Seichonoye, mas ele viveu experiências no dia a dia, no mundo fenomênico, e, obviamente, ele não pregou um ensinamento de positividade tóxica, que a vida só vai dar certo. Era bom, né, se a gente saísse do ponto A para o ponto B e a nossa linha de crescimento fosse íngreme, sem nenhum altos e baixos. Mestre Masaharu Taniguchi, na verdade, volume 8, eu decorei a página, porque eu adoro falar sobre isso. A Verdade, volume 8, esse livro aqui, ó, eu adoro, ele fala sobre fé. Na página 192, ele tem um subtítulo, ele fala assim: todos fracassam de vez em quando. Não se desespere por isso. Eu acho isso fantástico. E aí ele começa falando no texto assim, página 192. Para cada 10 sucessos, você vai ter, em média, de 2 a 3 casos, ou até 4, mal-sucedidos. E aí na página 193, ele fala assim, ó, é preciso dissociar o fracasso com a ideia de incapacidade e vê-lo como uma matéria didática que o remete ao sucesso futuro. Eu acho isso de uma grandiosidade do mestre. Quem que um dia iria ver o fracasso como uma matéria didática que o remete ao sucesso futuro? A maioria das pessoas, pelo senso comum, vê o fracasso, como uma ruína. E o mestre Masaharu Taniguchi, ele fala assim, o fracasso é uma matéria didática se você aprender com ela. Se você não aprender, aquilo ali fica como um looping acontecendo várias vezes na sua vida. E aí ele, em vários livros, ele fala o seguinte, você só vai para a segunda série se você fizer muito bem a primeira série. Ou seja, se você aprender aquilo que tiver que aprender, tá? Então, para quem começou a prosperar, começou a dar certo nos empreendimentos e teve um aparente fracasso, não encare o fracasso como fracasso. Veja como uma aprendizagem. O que você errou? Eu não vou lembrar se nesse é a Verdade, volume 8 ou 9, que ele fala sobre o fracasso no auge da prosperidade. Eu acho isso fantástico também. Porque ele fala assim, muitas pessoas, quando alcançam uma certa prosperidade, um certo êxito, deixa de fazer aquilo que fazia no começo, passa a ser, abre aspas, arrogante ou displicente. Antes rezava, agora não reza mais. Antes fazia meditação, agora não faz meditação. Antes cuidava mais do seu conteúdo mental. Antes cuidava mais do seu vocabulário. Antes era mais disciplinado. Antes era mais esforçado. E aí alcança uma certa prosperidade. E aí, no auge da prosperidade, acaba sendo displicente. Mas por quê? Mas porque você deixou de ter as mesmas atitudes de antes. Isso é um ponto. Tanto esses tempos atrás, eu fui no endocrinologista, e aí ele falou assim, Bruno, você sabia que ele viu meu sobrenome, Chiba, né? Você é japonês? Sim. Ele falou, sabia que a prosperidade começou a matar muitos japoneses aqui no Brasil? Falei, como assim? Tinha uma máfia da prosperidade se exterminando o japonês aqui no Brasil? Ele falou, não, que ele perguntou, né, se eu tinha problema de coração e tudo mais, e fenomenicamente, alguns dos meus familiares têm esse diagnóstico, né? Mas ele falou assim, na época que vieram muitos japoneses aqui para o Brasil, muitos começaram a trabalhar na colheita. Então, colhia café, plantava cana, soja, e era mão de obra mesmo. Com o tempo, japonês muito inteligente na forma de trabalhar, eles passaram a ser donos da terra. E aí eles já não tinham não trabalhava tanto mais braçal. Já começaram a andar de carro,
já começaram a andar melhor, já não tinha tanta atividade física, e começou a morrer muitos japoneses, e segundo ele, história dele, né? Segundo ele, o Japão, inclusive, mandou pessoas lá do governo japonês para investigar essa causa de morte. E aí, resumidamente, ele fala o seguinte, que a prosperidade desses japoneses começou a matar eles. No seguinte sentido, começaram a ser mais sedentários, começaram a abusar na alimentação. Japonês sempre foi mais mirradinho, mais magrinho. E aí, pelo organismo, às vezes vem um corpo obeso, que não está acostumado, e aí dá alguns problemas de saúde. Eu falei, caramba, nunca tinha parado para pensar nisso. E aí eu lembrei dessa passagem que o mestre Masaru Taniguchi fala. No auge da prosperidade, às vezes muitas pessoas se perdem nisso. Um outro ponto, Miltinho, nesse livro A Verdade, volume 8, ele fala assim, o capital não material necessário para o empreendimento prosperar. Muitas pessoas acham que para prosperar na vida, precisa do capital de giro, precisa do ponto comercial fantástico, ou precisa de um currículo bacana, e de um produto ou de um serviço bacana. E quantas pessoas tinham um bom capital de giro, um bom produto, um bom serviço e quebraram? Porque precisa do capital não material para manter vivo o seu negócio. Capital não material vai disciplina, benevolência, palavras de elogios, palavras de amor, a vontade de ser útil ao próximo verdadeiramente. Muitas pessoas abrem negócio erroneamente pensando só em lucrar. Se você for olhar, eu brinco com o pessoal, né? Vocês olham na lista da Forbes aí, em qual lista, qual posição você está ali, dos mais ricos do mundo, né? Se você olhar as pessoas mais ricas do mundo, seja as 10 primeiras, 100 primeiras, 1000 primeiras, são pessoas que inventaram algum produto ou algum serviço que veio para facilitar a vida do outro. E o que você em casa está fazendo para facilitar a vida do outro? Independente da sua profissão. Toda profissão veio para facilitar a vida do outro. Quando a sua profissão deixar de facilitar a vida do outro, ela não tem por que existir. Então, procure, quando sair de casa, não coloque meta financeira. Coloque meta de quantas pessoas você vai ajudar e impactar positivamente através do seu trabalho. Muda a sua disposição de trabalhar. E coloque as virtudes como capital não material para você prosperar. Você tem que ser disciplinado? Seja disciplinado. Você tem que ser pontual? Seja pontual. Você tem que ter um bom caráter no seu dia a dia? Todo mundo tem que ter. Mas principalmente bom caráter de você foi contratado para entregar tal, entrega tal. Né? Então, e procure sempre fazer além, sempre fazer o a mais. Muitas pessoas querem prosperar trabalhando e se limitam simplesmente naquele horário específico. Eu brincava com outro amigo meu, a gente trabalhava lá em Goiânia, ele falava assim, Bruno, se aqui na nossa empresa passar um tsunami às 18h01, todo mundo está salvo. 18h01, o pessoal está chegando em casa. Tamanha vontade de ir embora. E o que é engraçado? Eu e ele estávamos numa função já de gerência. Por quê? A gente, 18h01, 18h10, 18h30, 19 horas, quando era necessário, a gente estava lá, sempre entregando a mais. Então, muitas vezes quebra, fracassa. Primeiro, tirar isso como aprendizagem. O que eu errei que eu posso melhorar? Nem sempre você vai acertar de primeira. Tá? Então, pega o fracasso como aprendizagem. Coloque o capital não material a seu favor para que você possa prosperar em todos os sentidos da sua vida e aí passa a ter mais significado tudo aquilo que você faz. Eu fico imaginando se fosse a nossa vida fosse só uma vida de acertos, né? Nossa. Quais aprendizados a gente teria? Minha mãe sempre diz que a gente tem que se diplomar nesse nível 1 para a gente ir para o nível 2. Enquanto a gente não se diploma no nível 1, a gente continua no nível 1. Então, trata de abrir o olho e fazer bem feito aquilo que tem que ser bem feito, né? Sim. E você vai olhar para um time de futebol que é campeão no ano, né? Pega um campeonato brasileiro, ele dificilmente ele ganhou todas as partidas. Ele vai empatar, ele vai perder, às vezes vai perder 2 seguidas, hoje está na moda, perdeu 2 seguidas, tem que mandar embora o técnico, né? Mas no final esse time é campeão. Por quê? Porque ele aprende o que tem que fazer na derrota
para corrigir a rota ali e é campeão. Então, se você for pegar esportes, se você for pegar a história de empreendedores de sucesso, Mestre Masaharu Taniguchi, em vários livros, ele estimula, leia livros de biografia de grandes personalidades mundiais. O que as personalidades mundiais têm em comum? Elas colocaram as suas virtudes em prática, fracassaram e aprenderam, e se tornaram referência naquilo que se propuseram a fazer. Então, isso é bacana também. Já que você citou biografia, muito você contou aí da sua história, né, da sua biografia, isso foi me trazendo várias lembranças para mim, que o pessoal gosta de chamar na palavra bonita agora, insights, né? Insights, vários pensamentos. Me lembrei, por exemplo, que você falou da questão do iniciar com capital de giro. Eu lembro que nos meus primeiros atendimentos, a minha perspectiva mental era de que eu primeiro precisava ter uma sala bonita, um escritório bonito para poder receber as pessoas. Mas eu também não tinha dinheiro para montar essa sala, né, esse escritório. E aí, participando das atividades da Seitonoye, eu vi também a história de um determinado preletor em que ele fazia o atendimento na casa da pessoa. Ele arrumava um jeito de ir da casa da pessoa, ou eu percebi também que a maioria das primeiras pessoas que eu comecei a atender eram amigas da minha mãe. Eu convidava para casa da minha mãe, atendia na casa da minha mãe oferecia o café para a amiga, conversava com a amiga, ficava todo um diálogo, né, construtivo, aconchegante, e eu conseguia, inclusive, orientar bem essas pessoas através do meu trabalho. E essas perspectivas mentais, esses insights que a gente está falando, a Seitonoye tem um estudo sistematizado que pode auxiliar os amigos que nos acompanham a ter vários insights. Aliás, alerta de spoiler, tem até um tal de projeto de vida que a pessoa faz nessa atividade que a gente vai mencionar. O equívoco mental que a gente às vezes comete é, por exemplo, a gente fica querendo economizar no pagamento de imposto, né? E se você pensar bem, pagamento de imposto a gente tem que ver em circulação de mercadoria, na renda que você obtém, e aí a mudança de perspectiva mental, em vez de querer pagar menos imposto, a gente deveria pensar em pagar mais imposto. É meu sonho. A gente fica feliz de pagar mais imposto, né? Então, esses vários mudanças de perspectivas, essas dicas, a gente tem um estudo sistematizado. E aí você citou aí alguma na sua biografia que você contou pra gente, um tal de ciclo de estudos da prosperidade. Sim. Aí o pessoal lá do início do programa que a gente acolheu, que está chegando, ele falou assim, o que é isso aí? Fiquei interessado. Vocês estão falando de caminho da prosperidade, agora tem um ciclo de estudos. Bruno, o que é isso? Isso é algo fantástico dentro da Seitonoye, né? Eu tenho feito bastante a seguinte analogia. Se você entra numa sala de aula para aprender pedagogia, você sai de lá craque em pedagogia. Se você entra numa sala de aula para aprender engenharia, depois de um tempo você fica expert no assunto engenharia. Agora, imagina você entrar numa sala de aula para aprender a prosperar em todo o sentido da sua vida. Você sai de lá expert no assunto prosperidade. Então, o ciclo de estudos da prosperidade da Seitonoye do Brasil, que hoje nós temos em torno de 40 localidades espalhadas pelo Brasil, é você entrar numa sala de aula para aprender a prosperar em todos os sentidos. Inclusive, aprender o correto conceito do que é prosperidade, e você aprender a equilibrar todas as áreas da sua vida. Um outro conceito de prosperidade é você colocar a sua vida em equilíbrio. Tem gente que dá um lado financeiro e material muito bem resolvido, só que a família está abandonada. E é preciso equilibrar essa parte, senão o homem não vai ser feliz completamente. Você aprende em sala de aula de forma apostilada, didática, através das aulas. E uma das coisas, além de aula presencial, tá, que o pessoal aprende sempre em hotéis, nos melhores hotéis Brasil afora. Além das aulas presenciais, a gente tem as aulas online, que inclusive começou essa semana, já tem 2 aulas online lá. O pessoal assiste a hora que quiser, quantas vezes quiser, como quiser, no momento que quiser, enfim, para ir mudando esse conceito, esse subconsciente, como me ajudou lá atrás nas atividades da Seitonoye. Além das aulas, uma das coisas que é revolucionário dentro do ciclo é você fazer o projeto Prosperidade. O que é o projeto Prosperidade? Muitas pessoas acordam todos os dias e não sabem por que acordam. Muitas pessoas não sabem por que fazem o que fazem todos os dias. Se perguntam, por que eu acordo todos os dias?
Por que eu faço o que eu faço todos os dias? Quando a pessoa faz esse tipo de pergunta, é uma pessoa que está sem propósito de vida. O projeto Prosperidade é justamente você colocar um propósito na sua vida. Você saber o porquê que você acorda e você saber porquê que você faz o que faz todos os dias. Você, no projeto Prosperidade, você vai, antes de fazer o projeto, vai identificar qual a área da sua vida você precisa focar, quais são as áreas que a gente trabalha no ciclo. A área financeira, a área profissional, a área familiar, a área social, a área pessoal e a área espiritual. O mais importante de todas as áreas é a espiritual. Se você está bem espiritualmente, você domina todas essas outras áreas, tá? Você faz o cenário atual. Poxa, percebi que eu preciso focar na minha área profissional. Percebi que eu preciso focar na minha área familiar. Preciso focar na minha área espiritual. Aí sim você vai desenhar o seu projeto Prosperidade. Para quê? Para canalizar a sua energia diária. Todo dia, quando você acorda com uma energia. Igual o celular, quando você carrega. O celular começa com 100% e termina no final do dia com 0%. A gente também é assim. Quando você não tem propósito, você desperdiça essa sua energia durante o dia. Quando você tem um propósito formalizado, sabe muito bem onde você quer chegar, a sua energia diária é canalizada naquilo que você formalizou no papel, na maioria das vezes inconsciente. Então, o projeto Prosperidade, ele vai te dar um novo norte. Muitas pessoas estão passando pela vida e estão desnorteadas. Por isso que um dos símbolos do ciclo de estudo da prosperidade é uma bússola. Você precisa de uma bússola, você precisa canalizar a sua energia. Você só vai realizar o seu projeto Prosperidade quando você alcança cada vez mais o despertar da sua natureza divina. O grande trunfo do ciclo não é você prosperar a qualquer custo, é você manifestar a sua natureza divina a qualquer custo. Essa é a missão do ser humano. Se eu, como ser humano e filho de Deus, que tenho a minha imagem verdadeira, a minha essência divina, quando eu mais manifesto essa minha divindade, é natural prosperar. É natural eu dar bem nos negócios. É natural eu estar em harmonia comigo mesmo, minha autoestima está lá em cima. É natural a minha família estar em harmonia quando eu manifesto essa divindade que está dentro de mim. Então, faço um convite para quem está nos ouvindo, né, para que seja PhD no assunto prosperidade, para que você aprenda a prosperar em todo o sentido da sua vida, canalize a sua energia diária e aprenda cada vez mais a despertar a sua natureza divina. E se o amigo está acompanhando e ele quiser pesquisar uma localidade próxima onde ele reside, como que ele faz? Bacana. Entra lá no site nosso, sni.org.br/prosperidade. Lá, um dos primeiros botões lá já está falando do ciclo de estudo da prosperidade, tem uma explicação, inclusive lá tem vivências de alunos que fizeram um ciclo de estudo da prosperidade e que revolucionaram a sua vida através desse despertar da natureza divina. Tem relato lá, tem vivência de pessoas que tinham problema com o corpo, de pessoas que não conseguiam encaixe profissional porque achava que era muito grande o que ela queria e ela mudou o recipiente mental. Tinha pessoas que estavam se separando, pessoa que o filho estava com problema de saúde. Tudo isso foi solucionando quando foi deixando Deus manifestar na própria vida, né? Então, entra lá no nosso site, sni.org.br/prosperidade, vai ver aí as quase 40 localidades, onde é mais próximo, mais fácil de poder participar. O ciclo, como eu falei, acontece de forma presencial, são cinco encontros presenciais. Você tem 365 dias. Pedimos para você somente 5 dias para você revolucionar o resto do seu ano e o resto da sua vida. Você falou que tem vivências ali no portal, na parte do ciclo, né? Aí você cativou o nosso público, porque esse público aqui gosta de vivências. Concorrência, né? Não, muito pelo contrário, cativou o público para participar mesmo. Para acrescentar. Para acrescentar, com toda certeza, para ter mais vivências. E aí, quem sabe esse povo não esteja aqui com a gente compartilhando essas vivências, né? Que é o que mais a gente quer. É isso. E falando nesse povo que acompanha a gente, vale a pena aqui um agradecimento, porque eles compartilham as suas vivências, as suas reflexões,
escrevem para a gente, falando aqui, olha, o viver religioso é estar preparado em todas as circunstâncias, o riso alegre elimina doenças, eu ainda não consegui fazer o trem do riso, mas estou trabalhando nisso, olha que legal, maravilhoso, muito lindo, profundo, e aí, pensando no episódio 35, a potencialidade latente no ser humano, a gente teve lá alguns comentários muito legais. Sou fã do programa e esse episódio entrou na lista dos preferidos. Que muito legal. obrigado, preletores, por tanto amor em suas palavras. Hoje não vou mencionar nome, não, mas agradecer aos amigos que sempre contribuem com a gente, colocando aqui as suas impressões. Então, continuem escrevendo, tanto nas caixinhas, né, no YouTube, nas próprias plataformas de reprodução de áudio e mandando um e-mail para a gente. Como que é o e-mail mesmo, Milton? E-mail sncast@sni.org.br. E o amigo já percebeu, ou os amigos que acompanham em outras plataformas, que hoje nós citamos aqui os comentários, que sim, dá para fazer comentários no podcast agora na plataforma Spotify. Deixe os seus comentários ali, além do canal do YouTube, nos comentários aqui do canal do YouTube. Se tiver no YouTube, se inscreva no canal, curte, compartilhe este vídeo, mas também tem um outro canal de você poder escrever bastante suas vivências, que é o e-mail sncast@sni.org.br. Yara. Olha só, eu queria perguntar para o preletor Bruno uma coisa assim importante. O pessoal, você falou muito em leitura, falou muito em se dedicar mesmo, se debruçar em estudar, em agradecer e tudo mais. Queria que você compartilhasse com os amigos que acompanham a gente qual é a sua leitura de cabeceira. Hoje tem sido muito, para mim, que é um dos manuais da prosperidade dentro da Seichonoye, que é esse A Prosperidade em Suas Mãos, tá? Por quê? Como eu tenho falado cada vez mais do assunto prosperidade, eu tenho que ficar cada vez mais expert também, né? E o que é bacana desse livro? É que ele tem 10 atitudes mentais que rejeitam a prosperidade, que muitas vezes a gente tem, que ele chama de armadilhas, né? Muitas vezes a gente tem e nem percebe. 10 atitudes mentais que rejeitam a prosperidade. E ele ensina também 10 atitudes mentais que atraem a prosperidade. Em outras palavras, são 20 preceitos que você pode aprender a atrair e corrigir aquilo que você estava, talvez, boicotando a prosperidade na sua vida. Então, eu tenho estudado bastante isso aqui. Ele faz uma visão 360 graus de como você pode atrair a prosperidade. Então, a prosperidade em suas mãos, e aí eu até ressalto, né? Além de você poder comprá-lo, seja pelo site nosso, né? Ou seja na localidade aí da Seichonoye, você pode comprar, se você tem um Kindle, se você tem um leitor de e-book, pela Amazon você compra ele digital. E aí você pode ler facilmente também. Então, deixo essa dica de leitura para vocês. A prosperidade em suas mãos, para você ficar expert no assunto prosperidade. Aliás, a gente, dentro do Kindle, né, dentro dos livros digitais, todos os autores brasileiros, a gente tem a permissão de fazer os livros desses autores no formato digital. Então, além da prosperidade em suas mãos, você pode encontrar outros livros lá da Seichonoye, dos autores brasileiros, no nossa livraria.sni.org.br. Olha, hoje a gente começou falando de mapa, caminho, bússola, e agora a gente tem a missão aí de, junto com os amigos que acompanham a gente, seguir as orientações, seguir as instruções e encontrar realmente, se reencontrar. Sim. Enquanto filhos de Deus. Então, assim, muita alegria mesmo de ter te ouvido, preletor Bruno, e agradecer esse compartilhar tão genuíno das suas vivências. Eu agradeço a oportunidade e peço para o pessoal, tenha paciência para prosperar, tenha paciência para crescer. Tem uma máxima do bombeiro que ele fala o seguinte: nenhum incêndio começa grande, todo incêndio começa de uma faísca. Eu conheci uma pessoa esse tempo atrás, ele falou assim: Bruno, eu já fui servente de pedreiro, já fiz diária na casa dos outros, já vendi picolé na rua, já vendi pão na rua, já fui entregador de supermercado, já fiz panfletagem na rua, já fui camelô,
e hoje ele é presidente nacional da Associação da Prosperidade da Seitonoye do Brasil. Eu tive todas essas experiências profissionais, né? E faça muito bem feito, mesmo que seja pequeno, mesmo que aparentemente seja pouco. Nenhum incêndio começa grande. Então, você vivificando o pequeno que você tem agora, você pode engrandecer futuramente aquilo que você pode ter lá na frente na sua vida. Então, faça o melhor possível, e isso também é prosperidade, e você mesmo vai colher os frutos disso. Obrigado pela oportunidade, foi uma alegria muito grande poder compartilhar essas vivências com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Eu sou a preletora Yara Colombo. E eu sou o preletor Milton Suga. E assim nós encerramos o episódio 37 do podcast Vivências. Tchau, pessoal. Até a próxima. O que pode dar mais sorte em 2025 do que passar a virada do Ano Novo na presença de Deus? Entre os dias 28 de dezembro de 2024 e 2 de janeiro de 2025, será realizado o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário de Ano Novo. A Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitonoye de Ibiúna, em São Paulo, será o palco de um grandioso renascimento espiritual. Os participantes obterão o preparo mental para a completa renovação com a realização da cerimônia em memória dos antepassados no dia 31, entre outras práticas e momentos magníficos de aprendizado e contato com o sagrado. E à noite, após a ceia, haverá fogos de artifício, um espetáculo de celebração para os olhos físicos e também os da alma. Todas as atividades estão sendo preparadas para direcionar o ano vindouro para uma vida completamente nova, a vida de um verdadeiro filho de Deus. Venha intensificar a convicção de que o ano novo será luminoso e vivido com base na conscientização da verdade. A programação também contará com atividade para resgatar os sonhos e ideais que estavam engavetados ou esquecidos, com a oportunidade de cada um traçar o seu plano de vida. Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário de Ano Novo. De 28 de dezembro de 2024 a 2 de janeiro de 2025, na Academia de Ibiúna, São Paulo. Venha jubilar-se com toda a sorte do mundo para 2025, renovando sua vida ao passar o ano novo na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo. Muito obrigado!